Olá, galera. Eu sou Daniel Xavier. Eu sou estudante do curso de licenciatura em Geografia do IFPE. E hoje eu vou estar ministrando para vocês uma aula sobre um componente do meio ambiente muito importante, o solo. A nossa aula ela vai ser dividida em três momentos. No primeiro momento, eu vou só comentar um pouco sobre o solo e fazer uma indicação a vocês de um vídeo que vai aprofundar um pouco mais essa questão do solo. No segundo momento, a gente vai fazer uma análise do solo para a gente entender quais as características de solo. Então, eu trouxe quatro tipos de solos que vão colaborar para o terceiro momento, que é um momento que a gente vai fazer uma análise do perfil do solo e das questões que esse perfil do solo desencadeia na cidade do Recife, certo? Então, bora lá iniciar. De início, a princípio, eu queria trazer para vocês um vídeo. Eu não vou trazer porque esse vídeo ele é de 7 minutos, então extrapolaria o nosso tempo de aula. Mas eu vou deixar a recomendação dele. O título do vídeo é Aprenda Mais sobre os Solos. E ele existe no YouTube. Ele é da Embrapa. Para quem não sabe, a Embrapa é a instituição que fica encarregada do estudo do solo no Brasil, o estudo do solo brasileiro. É, E nesse vídeo, ele faz de uma forma bem sucinta e prática e didática também, uma explicação do que é o solo, qual a sua importância, para que ele serve, por que não devemos degradá-los. E também, além disso, ele explica como se iniciou e como ocorre o estudo dos solos atualmente, como é que é feito, como é o método de estudo do solo do Brapa e como é que isso teve origem. Enfim, bora embora para a segunda parte do vídeo. Essa parte vai ser uma parte bem expositiva, mas acredito que não dá para entender solos sem fazer essa análise que é bem mais técnica. A princípio, eu trouxe o solo arenoso. Esse solo, ele é um solo que se caracteriza pela sua grande quantidade de fragmentos de minerais, e que, em contrapartida, tem pouquíssimos nutrientes, pela ausência de matéria orgânica. É, Isso explica um pouco da sua característica esbranquiçada. Além disso, também a grande presença do mineral do quartzo, que é um mineral de coloração esbranquiçada. E por ter pouquíssimos nutrientes, esse solo ele é praticamente inutilizável para o cultivo, certo? E eu trouxe um segundo solo, o solo argiloso. Nesse solo, é, ele se caracteriza pelo pela grande quantidade de argila. Já diz, argiloso, ele é composto integralmente por argila. Integralmente não, porque além de argila, ele também é composto por alguns minerais, o que explica um pouco da sua coloração enferrujada, de alaranjada. Além disso, ele apresenta uma grande quantidade de nutrientes e possibilita a produção de matéria orgânica, porque ele, diferente do solo arenoso, a porosidade dele é bem pouca, o que faz com que ele retenha bastante o líquido e facilite com que as plantas se desenvolvam, já que com a água é, existe o desenvolvimento de matéria orgânica, de micro-organismos, e a planta vai se alimentar do líquido e vai conseguir se desenvolver. Se alimentar não, né? Se beneficiar do líquido. Enfim, vamos para os outros tipos de solo. Nesse aqui, eu trouxe o solo humoso. Esse solo, ele é conhecido porque ele contém uma grande quantidade de matéria orgânica, e isso explica a sua coloração, sabe? Com o tempo, a matéria orgânica que é contida nele vai se deteriorando e vai se decompondo e vai escurecendo. Esse solo ele é extremamente fértil e muito fácil de ser utilizado para cultivar diversas coisas, sendo atrativo para a agricultura.
eu trouxe esse outro solo, que é o solo calcário. Calcário. Ele é composto por partículas de rochas. Porém, diferente do solo arenoso, que são micropartículas de minerais, esse solo são minerais, rochas, partículas maiores, mais visíveis. Por isso que ele é fácil de ser identificado. Ele é comumente encontrado nas regiões desérticas e é um solo que não contém muitos nutrientes e de difícil utilização para cultivo, porque por ele ser coberto por partículas de rochas, ele não permite que as plantas se desenvolvam, enraizem e cresçam, certo? Entendendo isso, a gente vai passar para o próximo momento da nossa aula, que é uma análise do perfil do solo de Recife, da cidade do Recife. A gente vai comentar um pouquinho sobre a permeabilidade e a porosidade e algumas características desse solo. De início, eu queria falar que o solo do Recife ele é composto em grande maioria pelo solo argiloso, pois isso ocorreu graças à sua origem. A cidade do Recife ela nasce a partir de uma falha tectônica que traz rochas vulcânicas para a superfície. E essas rochas vulcânicas, com o decorrer do tempo, têm a sua matéria modificada e ganha nutrientes, ganha partículas, na verdade, de minerais, fazendo com que ela ganhe esse aspecto argiloso. Isso também é explicado pela cidade do Recife ser abaixo do nível do mar e sofrer com precipitações, certo? E o que é que isso tem relação direta com eu, você e todo mundo que mora no Recife? É que esse solo argiloso em grande maioria argiloso da cidade do Recife, proporciona uma problemática que é extremamente recorrente e de uma resolução praticamente que impossível atualmente, né? Pois por ele ser um solo argiloso, ele retém muito líquido, sua porosidade ela é pouca e graças à ocupação dessas zonas que desencadeiam a retirada da cobertura vegetal e fazem com que a água não seja escoada, ocorre que tem um acúmulo dessa água nesse solo argiloso e faz com que ele seja instável, proporcionando a questão de deslizamentos. Essa problemática ela é bem recorrente na cidade do Recife e tem a sua explicação encontrada no seu solo. Eu trouxe também o segundo solo, que ele é predominante na cidade do Recife, além do argiloso, que compõe, eu acho que 53%. Eu vou trazer uma tabela aqui sobre a porosidade do solo do Recife, aí vai ter os componentes. É o próximo slide. Ele é o segundo solo mais recorrente na cidade do Recife. Pois, explicando a sua origem, a cidade do Recife, antes e depois da falha também, né? Ela é localizada na zona costeira, o que fez com que o avanço e o recuo do mar trouxesse até ela detritos e detritos de minerais, na verdade. Trouxe para lá detritos de minerais, de conchas, de materiais que estavam no mar. Porém, essa não é a única forma de explicar a questão do solo arenoso da cidade do Recife, pois a cidade do Recife, além de cidade costeira, ela é uma cidade que detém muitas planícies e é cortada por rios. E esses rios, eles trazem detritos que fazem depósitos. Isso explica alguns bairros do Recife, como o bairro de Areias, que tem esse nome pelo grande depósito do rio Beberibe, e o bairro da Várzea, que é composto em sua grande maioria por
por esses detritos que o rio depositou naquela região de planície. Eu trouxe essa imagem da Praia de Boa Viagem para explicar aquele outro momento, aquele outra informação sobre a expansão e o recuo do mar. E eu acho que é isso. Eu trouxe também uma tabela. Nessa tabela aqui vocês podem ver que ela explica como é a composição do solo do Recife. 51% do solo do Recife ele é de argila e 43% ele é arenoso, é composto por areia. E aí vocês entendem a complexidade que é a questão do problema com o deslizamento, pois por ser um solo que ele é composto quase que integralmente por argila, ele está refém dessa questão da porosidade, da permeabilidade. E para explicar isso melhor, eu fiz um experimento para vocês que não pude colocar em um slide, mas que após o término da aula vai ser rodado. Nesse experimento, eu cortei 2 garrafas e usei a parte de cima como funil, fechei a tampa com um tecido e depositei 2 tipos de solo, uma amostra de solo arenoso e uma amostra de solo argiloso. E esse experimento ele vai explicar a permeabilidade desses solos. Enquanto o solo arenoso ele é um solo que não retém o líquido, quer dizer, retém, mas ele, ele, ele é de permeação bem mais fácil e mais prática do que o solo argiloso, que detém e fica pastoso e faz com que esse solo gere nutrientes e fique instável também. Então, após a aula, eu vou deixar esse experimento, certo? Então é isso, galera. Eu espero que tenham gostado. Fiquem bem.